Boa noite, eu sou a Dani e esta é a Odisseia, adaptação livre da obra de Homero, disponível em domínio público. Canto 1. Telêmaco recebe a visita de Atena. Canta para mim, ó musa, o homem de muitas astúcias, que saqueou a cidade sagrada de Troia, vagou por terras distantes, conheceu o mundo e os costumes de muitos mortais. Perdido no mar, lutou por sua vida e pela vida de seus companheiros, sem que pudesse salvá-los. Depois da última batalha, que levou Troia à ruína, todos voltaram para casa, menos Odisseu. A ninfa Calipso mantinha o herói prisioneiro em sua ilha e lhe oferecera o dom da imortalidade. O único desejo de Odisseu, no entanto, era voltar ao lar. Todos os deuses eram favoráveis ao seu retorno, menos Poseidon, o deus do mar, que perseguiu o herói sem aplacar o seu rancor, até o retorno de Odisseu à sua terra natal. Enquanto Poseidon viajava pela distante terra dos etíopes, um povo que vivia nos confins do mundo, os outros deuses, reunidos no Olimpo, conversavam sobre os homens. A deusa Atena disse a Zeus: Odisseu está retido por Calipso, que o mantém cativo na esperança de conquistar o seu amor. Ela tenta fazer o herói esquecer sua casa, mas Odisseu chora, se lamenta e só pensa em rever sua terra antes de morrer. Não te comoves com isso? Por que odeiam Odisseu? Em resposta, Zeus, o amontoador de nuvens, lhe falou: Minha filha, o que dizes? Como poderia me esquecer do divino Odisseu? Mas Poseidon, o que faz tremer a terra, o odeia desde que vazou o único olho de seu filho, o ciclope Polifemo, e por isso o mantém longe de sua pátria. Vamos decidir juntos sobre o seu regresso. Poseidon não enfrentará a vontade de todos os imortais. Atena, a deusa de olhos de coruja, respondeu: Se todos concordam com o retorno de Odisseu, envie Hermes para anunciar essa decisão à ninfa Calipso. Enquanto isso, eu irei a Ítaca para instigar Telêmaco a reunir os aqueus na Ágora e pedir a expulsão de todos os pretendentes. Depois vou enviá-lo a Esparta para que se informe sobre a volta do pai e para que o seu nome seja conhecido entre os homens. A deusa calçou as sandálias douradas que a levavam, com o sopro do vento, sobre a terra e o mar. Ao chegar a Ítaca, assumiu a forma de Mentes, um estrangeiro, e caminhou até o palácio de Odisseu. Lá encontrou os pretendentes no pátio, se divertindo com jogos, enquanto os escravos serviam vinho e travessas de carne. Sentado entre os pretendentes, Telêmaco viu a deusa disfarçada como Mentes e correu até a porta, pensando tratar-se de um estrangeiro. Convidou Atena para jantar e foram se sentar a um canto do salão. Naquele mesmo momento, os pretendentes pediram ao Aedo uma canção para alegrar seu banquete. E Telêmaco disse ao ouvido de seu hóspede, para que os outros não ouvissem: Esses homens devoram os bens de um herói, cujos ossos talvez estejam perdidos no mar, ou espalhados na areia, roídos pelas tempestades. Se o vissem voltar a Ítaca, dariam seu ouro por pés ligeiros para fugir. Mas ele morreu. Não tenho nenhuma esperança de rever meu pai. Agora me responda, quem és? Quem são os teus?
Onde está o teu navio? É a primeira vez que visitas essa casa? Atena, a deusa dos olhos brilhantes, respondeu: Sou Mentes, rei dos Táfios, povo amigo do remo. Meu barco está ancorado longe da cidade. Disseram que teu pai tinha voltado e por isso vim até aqui, mas os deuses devem ter atrasado seu retorno. Odisseu não morreu. Certamente está sobre o vasto mar e logo voltará à sua pátria. Tu és, de fato, filho de Odisseu? Pareces muito com ele. Com prudência, Telêmaco respondeu: Sim, minha mãe diz que sou filho dele, mas como saber? Queria ser filho de um homem rico para administrar os seus bens até a velhice, mas nasci do mais infeliz dos mortais. Atena, a deusa dos olhos brilhantes, replicou: Penélope deu à luz um filho valoroso. Em sua casa será honrada. Mas que festa é esta? Qualquer pessoa sensata se assombraria com os abusos destes homens. Telêmaco respondeu: Se meu pai estivesse aqui, tudo seria diferente. Mas ninguém sabe onde ele está. Eu não estaria nesta situação se tivesse a certeza de sua morte. Nobres de Ítaca e de outras ilhas, candidatos à mão de minha mãe, devoram os meus bens. Em breve, se lançarão contra mim. Ao ouvi-lo, disse Palas a Atena: Como estás sofrendo pela falta de teu pai? Ele saberia castigar esses aproveitadores, mas se lutares contra eles, vais abreviar os teus dias. Presta atenção ao que digo. Amanhã, deves convocar os aqueus para uma reunião na Ágora e insistir para que esses homens voltem às suas casas. Se tua mãe quiser se casar, deve retornar para a casa de seu pai. Quanto a ti, reúne remadores para um barco e parte em busca de notícias sobre teu pai. Deves ir a Pilos conversar com Nestor. Depois, irás a Esparta, onde vive Menelau, o último rei que retornou de Troia. Se disserem que teu pai está vivo, espera um ano antes de voltar para tua casa. Mas se ele estiver morto, deves voltar logo para Ítaca, onde levantarás um túmulo e cumprirás os rituais. Com tua beleza e força, vais deixar um nome honrado a teus descendentes. Inspirado pelas palavras de Atena, Telêmaco foi ao encontro dos pretendentes. Na sala sombria, os pretendentes gritavam, desejosos de se deitar com Penélope. Telêmaco pediu silêncio e os convidou para se reunirem na Ágora na manhã seguinte. Disse também que deviam abandonar o palácio para que ele, Telêmaco, não tivesse que clamar a Zeus por vingança. Antino, um dos pretendentes, disse que Telêmaco não seria rei de Ítaca, mesmo sendo filho de Odisseu. O rapaz respondeu que era dono de sua casa, de seus escravos e da herança de Odisseu. Disse também que, se fosse por vontade de Zeus, ficaria feliz em ser o rei de Ítaca, pois reinar não era um mal. Outro pretendente, Eurímaco, filho de Pólibo, perguntou quem era o homem com quem ele havia conversado. Telêmaco respondeu que era um amigo de seu pai. No entanto, em seu íntimo, ele sabia que conversara com um deus. Os pretendentes festejaram até o anoitecer, mas quando o sono chegou, foram dormir em suas casas. Afinal, Telêmaco seguiu para o seu quarto. Deitado em sua cama e envolto em peles de ovelha, pensou a noite inteira na viagem recomendada por Atena. Canto 2. Telêmaco reúne os homens na Ágora. Quando a aurora de dedos rosados surgiu no céu, o filho de Odisseu se levantou, ajustou sua espada às costas e seguiu em direção à Ágora. Os arautos chamaram os homens de Ítaca para a assembleia e eles atenderam a convocação. Quando Telêmaco chegou à Ágora,
Armado com uma lança de bronze, todos se voltaram para admirá-lo e os anciãos lhe deram assento na cadeira de seu pai. O primeiro a falar foi um velho homem, pai de Antífo, que acompanhara Odisseu a Troia, e de Eurínome, um dos pretendentes. Ele se lembrou, chorando, de que aquela era a primeira vez que se reuniam depois da partida de Odisseu. Perguntou quem havia convocado a assembleia e desejou que a reunião tivesse bom termo. Telêmaco avançou para o meio da ágora e pegou o cetro que estava com o arauto. Em seguida, dirigindo-se ao velho homem que acabara de falar, disse: Ancião, fui eu que convoquei a assembleia, pois nenhum sofrimento se compara ao meu. Não foi um assunto público que me levou a convocá-los, mas os meus próprios interesses. Fui movido pelos infortúnios que se abateram sobre mim. Perdi meu pai, que reinou sobre essas terras, e agora uma desgraça maior ameaça minha casa e os meus recursos. Alguns pretendentes assediam minha mãe, sem respeitar a sua recusa. Podiam ir à casa de Icário, o pai dela, para que ele escolhesse o marido de sua preferência. Mas em vez disso, matam nossos bois, ovelhas, cabras, bebem nosso vinho. Eu sozinho não tenho forças para enfrentá-los. São indecorosos, desavergonhados e não o suporto mais. Invoco Zeus Olímpico e Temis, que convoca e dissolve as assembleias. Peço ajuda para que esses abusos cessem afinal. Peço também que não incitem os seus filhos contra mim. Se atacassem somente os meus rebanhos, eu poderia pedir indenização. Mas seus ataques agridem minha honra, e para esse mal não haverá compensações. Ao terminar o que tinha a dizer, Telêmaco atirou o cetro no chão e começou a chorar, comovendo a assembleia. Todos ficaram em silêncio, menos Antino, que respondeu: Telêmaco, que palavras arrogantes são essas? Queres nos ridicularizar? A culpa não é dos pretendentes, mas de tua mãe, com suas artimanhas. Faz 3 anos, quase 4, que ela nos ilude com promessas. Sua última trapaça foi armar um grande tear em seu quarto, dizendo que teceria uma mortalha para seu sogro, Laertes, um homem idoso. Penélope garantiu que, assim que terminasse o trabalho, escolheria um marido entre nós. Por 3 anos, porém, ela nos engana. Ao chegar o 4º ano, uma das escravas nos contou que ela desmanchava à noite o que tecia durante o dia. Nós forçamos Penélope a terminar o trabalho, e agora deves mandá-la para a casa de seu pai, o velho Icário. Obriga tua mãe a se casar com quem ele determinar. Enquanto a rainha insistir nessas artimanhas e se recusar a escolher um de nós, vamos continuar a consumir os teus recursos. Telêmaco lhe respondeu prudentemente: Antino, se ela não quiser sair, não posso expulsá-la de casa. Se assim fizesse, atrairia o ódio de meu avô Icário, pai de minha mãe, e seria punido pelos deuses. Ela invocaria a vingança das Eríneas e todos me condenariam. Peço que saiam de minha casa, pois se continuarem lá, espero que sejam punidos por Zeus. Ao ouvir as palavras de Telêmaco, Zeus, o que tudo vê, enviou 2 águias, que voaram durante algum tempo ao sabor do vento. Ao sobrevoarem a assembleia, se enfrentaram em pleno ar, rasgando com as garras a cabeça e o pescoço uma da outra. Os que ali estavam ficaram assombrados. Então um velho falou: Homens de Ítaca, uma grande desgraça paira sobre os pretendentes. Odisseu está próximo e tem planos de morte. Quando ele chegar, nenhum deles escapará. Sei o que digo. Todas as minhas predições se cumpriram. Telêmaco pediu então que lhe dessem um barco e uma tripulação de 20 homens para uma viagem a Pilos e Esparta,
onde buscaria informações sobre seu pai. Nesse momento, um amigo de Odisseu, chamado Mentor, se ergueu e falou: Prestem atenção, todos vocês. Não há mais bondade e justiça? É melhor ser violento e praticar crimes? Ninguém mais se lembra de Odisseu? Saibam que a arrogância dos pretendentes, ao roubarem os bens de Odisseu, coloca em risco suas cabeças. Quem garante que ele não voltará? O que me indigna é o silêncio de todos, que não ousam desafiar esses atrevidos. Os pretendentes responderam com insolência às palavras de Mentor e perguntaram se ele acreditava que alguém poderia enfrentá-los. Eles eram muitos, e se Odisseu voltasse, não conseguiria, sozinho, expulsá-los de sua casa. Se ousasse investir contra tanta gente, encontraria certamente a morte. A assembleia foi dissolvida e os pretendentes voltaram para a casa de Odisseu. Ao chegar em casa, Telêmaco viu que os pretendentes esfolavam cabras para mais um banquete. Antino aproximou-se rindo, arrogante, e disse com ironia: Telêmaco, onde estão tuas palavras orgulhosas? Por que estás aborrecido? Vem comer conosco, como fazias antes. Terás o barco, os remadores, e logo estarás em Pilos, onde te darão notícias de teu nobre pai. Depois de recusar o convite para se sentar ao lado dos pretendentes, Telêmaco respondeu que tentaria conseguir o barco que a Assembleia havia lhe negado. Enquanto isso, os pretendentes conversavam entre si sobre o ódio que o rapaz sentia por eles. Temiam que Telêmaco trouxesse reforços ou que comprasse algum veneno para misturar ao vinho que bebiam. Então começaram a falar sobre a morte do rapaz, como ela seria bem-vinda, como seria oportuna. Ao deixar os pretendentes, Telêmaco foi até a sala onde eram guardados os tesouros da casa, bem vigiados por Euricleia, sua mais estimada escrava. E lhe falou: Mãezinha, separa ânforas com o melhor dos vinhos, o que guardas para o dia do retorno de Odisseu. Em segredo, enche 12 odres, ajustando bem suas tampas, e separa 20 medidas de farinha de cevada. Virei buscar à noite, depois que minha mãe estiver descansando em seus aposentos. Vou viajar até Esparta e Pilos para buscar notícias de meu pai. Euricleia, aflita, pediu a Telêmaco para ficar em Ítaca. Disse que os pretendentes lhe armariam uma emboscada, certamente, mas o rapaz respondeu: Eu não teria tomado essa decisão sem orientação divina. Deves jurar que não vais contar nada disso à minha mãe, antes de 11 ou 12 dias, ou quando ela perguntar por mim. A velha ama jurou guardar segredo e separou os mantimentos pedidos pelo rapaz. Enquanto isso, Atena, assumindo a aparência de Telêmaco, conseguiu um barco, remadores e deixou tudo pronto para a partida. Em seguida, a deusa derramou um sono suave nos olhos dos pretendentes, que foram dormir em suas casas na cidade. Tendo retomado o aspecto e a voz de Mentor, Atena chamou Telêmaco para avisar que o barco estava pronto e os remadores esperavam a ordem de partir. Telêmaco seguiu a deusa até o cais e mandou os barqueiros levarem os mantimentos para o barco. Depois de colocarem as provisões a bordo, soltaram as amarras e Telêmaco deu a ordem de partida. Com o mastro erguido e as velas brancas içadas, Atena fez soprar um vento favorável e se sentou à popa. Telêmaco se acomodou ao lado da deusa de olhos de coruja. O vento enfunou a vela, a quilha do barco cortou as ondas. O vinho foi servido
e todos fizeram libações aos deuses, saudando primeiro o grande Zeus e sua filha, a deusa dos olhos brilhantes. O barco negro seguiu seu destino, atravessando a noite, até que, ao fim do caminho, foi saudado pelo amanhecer. Canto 3. Telêmaco encontra Nestor de Pilos. O sol se ergueu no mar resplandecente e seguiu para o alto do céu, onde ilumina deuses e homens. O barco de Telêmaco chegou a Pilos em meio a uma cerimônia na praia, presidida pelo rei Nestor, domador de cavalos. Telêmaco teve medo de não saber se expressar, mas Atena, a de olhos brilhantes, disse que ele encontraria as palavras certas, inspirado por alguma divindade. A deusa foi caminhando à frente de Telêmaco, que a seguiu até próximo ao lugar onde estava Nestor. O velho rei acenou, chamando os visitantes, e seu filho, Pisístrato, serviu o vinho em uma taça de ouro, que ofereceu primeiro a Mentor, por ser o mais velho, pedindo que orassem ao deus do mar. A deusa Atena, ainda disfarçada como Mentor, rogou a Poseidon que concedesse honras a Nestor, aos seus filhos e a todos os que ali estavam. Por fim, Atena pediu a Poseidon, o que faz tremer a terra, que permitisse ao barco de Telêmaco um retorno tranquilo, depois que o rapaz cumprisse os objetivos daquela viagem. Em seguida, as carnes assadas foram retiradas dos espetos e divididas entre todos. Após comerem e beberem, Nestor perguntou aos visitantes quem eles eram, de onde vinham e o que estavam fazendo ali. Com a coragem infundida pela deusa, Telêmaco respondeu ao rei, dizendo estar em busca de notícias de seu pai, Odisseu, que havia combatido ao lado de Nestor na guerra de Troia. Sabemos do retorno de todos os heróis que lutaram contra os troianos, mas o destino de Odisseu continua ignorado. Ninguém sabe onde morreu, se em terra firme, atacado por homens, ou se no mar, coberto pelas ondas. Por isso estou aqui, abraçado a teus joelhos, para que me contes o que sabes, sem o uso de palavras doces. Fale com franqueza, não me esconda nada. Então Nestor, condutor de carros, lhe falou. Nossos sofrimentos começaram na viagem, quando ainda estávamos no mar. No cerco às muralhas de Príamo, também sofremos pela perda de muitos companheiros. Foi lá que morreu meu filho, o destemido Arquíloco. Lutamos por 9 anos, até que Zeus decretou o fim dos conflitos. Depois de saquearmos a cidade de Príamo, voltamos aos nossos barcos, mas Zeus decidiu atrasar nosso retorno. Muitos sofreram pela ira de Atena. Menelau queria partir imediatamente. Agamenon, porém, insistiu em ficar para sacrificar aos deuses. Os dois se desentenderam, e os aqueus se separaram. Cada grupo de homens seguiu seu chefe. Entre todos os aqueus, ninguém era mais ardiloso que o teu pai, de quem jamais discordei em ideias e sentimentos. O grupo liderado por Odisseu, o habilidoso, lançou seus barcos ao mar, acionou os remos. Quanto a mim, aproveitei o vento favorável e segui para Pilos. Depois que cheguei à minha terra, não tive mais notícias. Dizem que os outros heróis, aqueles que sobreviveram à guerra, regressaram às suas casas. O mar não roubou a vida de nenhum deles.
Telêmaco lhe respondeu com palavras sensatas. Nestor, glória dos aqueus, que os deuses me deem forças para não deixar impune a insolência dos pretendentes que arruinam minha casa. Mas a sorte que me coube foi diferente daquela que os deuses destinaram ao meu pai. O que me resta é apenas suportar. Nestor, domador de cavalos, respondeu. Ouvi dizer que tua mãe é assediada por numerosos pretendentes. Tu te deixas dominar por eles? Ou é o povo que, por intervenção de alguma divindade, não te dá apoio? Quem dera Atena, a deusa dos olhos de coruja, te favorecesse, assim como favoreceu teu pai. Se ela quiser te ajudar, os pretendentes vão desistir desse casamento. Telêmaco respondeu às palavras de Nestor, dizendo que não acreditava ser possível para ele receber algum auxílio celeste. Então Atena, a deusa de olhos brilhantes, interveio, afirmando que era fácil para um deus ajudar os homens. A deusa concluiu, lembrando que a morte é comum a todos os homens. Nem os deuses podiam afastá-la de seus protegidos. Telêmaco pediu para mudarem de assunto, pois seu pai certamente estava morto. Não voltaria para casa. O velho rei, Nestor, lhe respondeu. Vá depressa ver Menelau, que há pouco tempo voltou da terra estranha, e peça-lhe que conte tudo o que sabe a respeito de teu pai. O sol havia se posto. Atena, a deusa de olhos brilhantes, lembrou a todos que estava ficando tarde para homenagear aos deuses. Por isso, deviam fazer logo as libações e, em seguida, se recolherem para dormir. Os que ali estavam, atendendo suas sábias palavras, fizeram as libações aos deuses e beberam o vinho. Quando Telêmaco se preparava para voltar ao barco, Nestor convidou o rapaz para dormir em seu palácio. Atena, ainda disfarçada de mentor, disse que dormiria no barco. No entanto, quando se dirigia ao mar, transformou-se em uma águia marinha, deixando a todos espantados com a estranha visão. Admirado com o que presenciara, Nestor disse a Telêmaco que os deuses o acompanhavam, afirmando que Mentor era, certamente, Atena, a filha de Zeus, disfarçada. Ao nascer o sol, anunciado pela aurora de dedos rosados, Nestor reuniu seus filhos para uma cerimônia em honra de Atena. Depois de sacrificarem uma vitela e a oferecerem à deusa, assaram sua carne e se serviram de vinho. Depois disso, Nestor escolheu um carro leve, puxado por cavalos velozes, e deu a Pisístrato, um de seus filhos, o encargo de levar Telêmaco até o palácio de Menelau. Depois de separarem o que precisavam para a viagem, os dois rapazes tomaram seus lugares no carro. O filho de Nestor segurou fortemente as rédeas e, vibrando o chicote, fez os cavalos voarem, fogosos, em direção à Lacedemônia. Logo chegaram à planície onde cresciam as lavouras de trigo, destino de sua viagem. O sol havia se posto e as ruas da cidade se cobriam de sombras.